E aí, pessoas, estamos em 2023, o ano da tecnologia, e eu vim falar para vocês que holograma não faz sentido e não é o futuro, pelo menos na minha opinião. Bom, eu sou Claudio Fernandes e devido ao sucesso de mais de 60 visualizações e 0 comentários no meu vídeo anterior, hoje eu vim trazer mais um vídeo compartilhando um pouco da minha opinião sobre tecnologia, o que eu penso sobre ela e como é o futuro da humanidade segundo voz da minha cabeça, é claro. Eu tenho algumas noções de como eu imagino que a vida funciona, o que eu acho que realmente é prático, o que não é, o que faz sentido e o que não faz, e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o porquê hologramas e coisas transparentes não fazem o menor sentido. Novamente eu estou aqui com a minha lousinha que eu posso escrever e vocês conseguem ver na tela. Mais uma vez eu digo que isso aqui é graças ao Caio Gomes que eu vi no vídeo dele, eu achei muito louco a ideia e daí eu copiei. E não, por favor, não reparem nesse ponto, nesse pixel morto que apareceu misteriosamente na minha câmera. Eu tenho que ver o que é, talvez seja só sujeira, mas não reparem nisso. Dito isso, vamos dar um contexto antes de eu começar a desenhar. Eu quero falar com vocês hoje sobre duas coisas. Primeiro, coisas transparentes, como esse braço aqui que é uma pulseira que projeta a imagem. Eu acho muito legal a ideia, mas não faz sentido. O que não faz mais sentido ainda é como as pessoas pensam que vai funcionar um holograma interativo, que seria, por exemplo, no caso do Homem de Ferro. Esse aqui que você consegue interagir com o ambiente e tudo mais. Mas outra coisa que não faz sentido são isso aqui. Por que diabos você vai querer um celular que é transparente? Qualquer dispositivo que seja transparente não faz o menor sentido. Toda a parte de tecnologia dos filmes, séries, sei lá, sempre quando eles mostram o futuro, sempre eles estão utilizando algum dispositivo que seja transparente. Por exemplo, aqui eu peguei algumas imagens aleatórias do Google. Aqui você pode ver que tem um celular que é totalmente transparente. Aqui tá muito translúcido, você quase não consegue enxergar nada e ainda você fica visível o cartão de memória, as baterias, alto-falante, chip, saída de som. Não faz o menor sentido. Não faz nenhum sentido. Tipo isso aqui. Olha aqui. Olha como você não consegue nem sequer olhar a hora que tá aqui. Porque como o fundo é transparente e existe luz aqui atrás, simplesmente você não consegue visualizar. E aqui ainda os ícones estão bem fortes, se você voltar para ver comparado com tipo, isso aqui ou isso aqui. Não faz sentido, porque, por exemplo, vou pegar uma imagem transparente. Eu vou pegar até uma imagem com fundo PNG, tá? Bom, simplesmente eu não encontrei nenhuma imagem de celular transparente, obviamente, mas vamos ter que usar isso aqui como exemplo. Vocês podem ver aqui que aqui tem um celular transparente, óbvio. Não faz o menor sentido isso aqui. Mano, deixa eu ver, velho. Porque, novamente, isso aqui é transparente. Qualquer coisa que bater luz aqui atrás vai refletir aqui na frente e você não vai conseguir ver nada. Isso não faz sentido. Não é nem um pouco intuitivo. Tipo, quando você tem um background atrás, você consegue ver com as coisas com melhor nitidez, por exemplo. Tipo, imagina que eu tô com um quadrado aqui e tem um solzinho aqui, ó. Isso aqui é um ícone, tá? Com fundo transparente. Vou desenhar aqui o contorno transparente. Agora, imagina que eu vou fazer uma nova camada aqui, que vai ser a luz do sol. Vou simular pra vocês como não faz sentido. Eu vou colocar aqui uma luz amarela. Não é tão amarela assim, né, na verdade. Eu só vejo isso atrás. Olha isso. Simplesmente o raio do sol. Calma aí. Isso é o que você vai ver. E olha que eu nem mexi na nitidez. Se até aparelhos... Vem pra cá. Se até aparelhos que são fisicamente com cor de fundo, por exemplo, o celular e tudo mais, eles têm problema com luminosidade, tanto que precisa ter 600, 700, 800 nits para que seja bem visível a luz do sol quando tá muito claro. E imagina um celular transparente. O que não... Mano, enfim, você já entendeu. Porque quando a gente olha isso aqui, você não vai conseguir ver 100%. Basicamente você vai ver meio translúcido as coisas. Então basicamente você vai enxergar tipo meio assim. Enquanto num cenário hipotético no qual as coisas sejam... Deixa eu trocar aqui a cor para um fundo preto. É aí que eu apertei o botão errado. Calma aí. Você tem um fundo preto e você tem uma cor... Vou pôr a mesma cor branca aqui. Mesmo ícone branco. É mesmo fumaçado que eu coloquei o fundo colorido. Você percebe que, tipo, mesmo com o sol, a gente diminuiu o mesmo brilho aqui. Por uns 60%, ainda assim tá muito mais visível. Talvez o exemplo não tenha ficado muito bom, mas vocês entenderam. Porque quando a gente fala sobre isso, vamos olhar aqui na internet rapidamente. E colocar aqui, calma aí. Vou colocar aqui uma pesquisa simples, que são nits. Obviamente não é esse nits. A gente pode colocar aqui nits brightness. Para vocês que não são bilíngues, vou colocar em português, porque estamos no Brasil, né? Vamos aqui, ó, Canaltech. O que significam os nits em uma tela? Brilho. O que são os nits em uma tela? Ó, a unidade de taxa de brilho é a candela, que vem de vela, né?
Então a gente pode colocar como CD por metro quadrado, ou seja, taxa de luminosidade, intensidade de luminosidade por metro quadrado. A candela indica a quantidade de luminosidade produzida em um espaço de 1 metro quadrado, ou seja, isso é a mesma quantidade de luz de uma vela acesa no espaço físico representado por uma caixa quadrada de 1 metro por 1 metro. A candela é a unidade base de intensidade luminosa, ou seja, o lux ou luminância no Sistema Internacional de Medidas, cujo símbolo é o CD, né, de candela, barra metro quadrado. Então, candela por metro quadrado. Então, o que são os nits? Basicamente, o brilho da tela, o CD por metro quadrado é substituído pela unidade nit, ou seja, um nit igual uma candela por metro quadrado. 600 nits são 600 candelas por metro quadrado. O smartphone tem, em média, 400 nits, tá? Ou seja, 400 candelas por metro quadrado. Notebooks têm, em teoria, 300, monitor de PC tem 200, TVs tem 500 nits, ou seja, se a TV tiver brilho abaixo de 500 nits, será mais difícil enxergar sua tela em condições de muita iluminação. Beleza. Agora, vamos ver aqui. Celular com maior nit possível. E aqui fala que isso tudo afirma que telas estão mais brilhantes. Tem umas aqui que estão beirando a 1000 e até 1500 nits no Hardphone 7. Isso é muito, tá? Porque isso esquenta muito o celular, inclusive. Mas você pode ver que a maior parte aqui, de 48%, são representados por 700 a 900 nits, tá? Em 2022, enquanto em 2021 representava 39%. Você deve ter percebido que, caso você tenha um celular com o brilho automático ativado, quando você sai no sol, o brilho aumenta. Porque ele está aumentando a visibilidade na luz do sol no dia a dia. Então, por conta disso, é basicamente você comprar uma tela de... Sabe aquelas luminárias de neon? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sabe isso aqui, por exemplo? Essas coisinhas aqui de neon. Você vê que ele tá sempre em lugar escuro. Sempre é de noite, sempre é num ambiente um pouco luminosidade. Porque se você colocar um desse num lugar com muita luz, se você colocar ele do lado de fora, né, desse jeitinho aqui, você percebe que simplesmente não ilumina muito. Então, vamos ver aqui. Neon lights. Vamos ver aqui se seja uma coisa. Liga, olha a diferença. Eu sei que aqui tá desligado, mas tipo, você percebe que os lugares sempre deixam os LEDs desligados de dia e só ligam durante a noite, porque não faz sentido você deixar ligado durante o dia, porque ele não consegue competir com a luz natural, né? Então você pode ver. Então, basicamente, é a mesma coisa de você comprar um celular que só pode ser utilizado durante a noite ou dentro de casa. Não faz sentido. Se você usar qualquer coisa que ilumina, que tem luz durante o dia, simples. Pega isso aqui. Cadê? Essa imagem aqui. Imagina você ver isso aqui durante o dia. A luz do céu. Eu sei que a tecnologia é nova, então basicamente tem muito que evoluir, isso aqui é o básico. Mas não faz sentido, gente. É só vocês... A tecnologia tem que ser pensada para uma coisa que seja mais útil. Porque, por exemplo, para que aprimorar uma tela que é translúcida, se você pode pensar em uma tela que seja mais fina, numa tela que seja wearable, que ela pode ser dobrável, apesar que tela dobrável também é uma coisa que não faz muito sentido em celulares. Em outros dispositivos faz sentido. Mas para que você quer um celular transparente? Não faz sentido. Você pode pensar em muitas outras tecnologias do que uma tela transparente. Não faz sentido no prático. É mais pela invenção do que pela utilidade. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é muito legal. Isso aqui, de forma entusiasta, é muito legal. Tipo aquele computadorzinho que ele tem um tecladinho que ele pega por luz. Ele projeta um teclado, na verdade. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Imagem esse teclado aqui. Vou pôr imagem aqui. Não quero abrir anúncio para comprar, gente. Aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Isso realmente é legal. Só que, tipo, é legal durante a noite. Porque de dia fica ruim de ver. Então é uma tecnologia legal que só funciona durante a noite. Isso aqui é legal. Mas não faz sentido durante o dia. Então, o que faz sentido? Vou mostrar para vocês uma coisa. E isso sim é o que deve ser utilizado como base, pelo menos na minha visão. Por exemplo, tem esse filme aqui que é o Free Guy. O Free Guy é um NPC comum que ele consegue acesso a uns óculos de um jogador, como você pode ver aqui. E aí, quando ele coloca esses óculos, basicamente ele começa a ver o HUD do jogo, ele começa a ver informações que não estão visíveis para ele normalmente. Então, se eu colocar aqui como GIF, espero que eu consiga encontrar uma coisa que seja... que dê pra mostrar isso. Se liga. Ele coloca o óculos, daí ele começa a enxergar tudo. Apesar que o cara ele podia ter feito uma máscara melhor, né? Nesse momento que tá pondo o óculos aqui, podia ter feito projeção somente dentro do óculos que dá pra ver melhor. Mas enfim, dá pra vocês entenderem que basicamente ele sem óculos ele vê as coisas normais, como acontecem. E quando ele coloca o óculos, isso acontece.
Isso aqui nada mais é do que realidade aumentada, realidade mista. Então, porque existem 3 tipos de realidade virtual. Tem realidade mista versus realidade virtual. Aqui, vamos lá. Realidade aumentada, basicamente, são esses óculos aqui que você consegue fazer interação entre o mundo real e o mundo virtual. Então, igual o Pokémon GO, que foi uma grande explosão em 2016, você usa a câmera do seu celular, apesar que muita gente deixava esse recurso ativado, inclusive eu, porque não era muito legal de utilizar. Mas basicamente você via o Pokémon no mundo real, porque ele passava pela câmera do seu celular, então por onde apontava você via um Pokémon, né? Isso é muito legal, porque você consegue interagir com o meu ambiente, com o ambiente real e misturar com o ambiente virtual. Então você consegue fazer muita coisa. Beleza? Deu pra entender, só que, tipo assim, no celular não faz sentido, porque você tá acompanhando pra cá. Só que quando a gente coloca isso no óculos, por exemplo, o HoloLens 2, que inclusive é muito legal, eu já testei, ele é muito incrível. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, ainda é uma coisa meio grande, mas ainda assim não é tão grande. Mas, tipo, é incrível o que você consegue ver, porque você sente como se você tivesse com as coisas realmente acontecendo no seu mundo real. Então você realmente tem um HUD na sua vida real. Então, se você tem uma aplicação, por exemplo, você consegue fazer gestos, você consegue, tipo, ajustar um monte de coisa e, tipo, é muito legal. Enfim, isso aqui realmente é um holograma, se você for para ver, só que você vê através do óculos. Então, basicamente, você vê ele de forma melhor, certo? Ainda tem os problemas de luminosidade, dependendo do local, mas eu acho que você consegue regular isso. E é muito legal. Tipo, a quantidade de coisas que você consegue fazer utilizando um óculos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não tô conseguindo passar o que eu quero passar, porque eu não escrevi um roteiro, mas eu preciso... O que eu quero dizer é que quando você utiliza um óculos de realidade aumentada, que tem câmeras, sensores aqui, e eles são independentes, eles não precisam de um PC para funcionar, eles são o próprio PC, tem um próprio processador aqui dentro, muito bom, inclusive. Você consegue mexer nas coisas de uma forma mista. Você tá vendo as coisas no mundo real e ainda assim você tá vendo as coisas no mundo virtual. Se você colocar, por exemplo, uma inteligência artificial, um código de, sei lá, se você colocar, por exemplo, uma inteligência artificial que faz reconhecimento facial e você integrar isso no seu aplicativo, no seu óculos de realidade mista, você vai conseguir fazer, tipo, reconhecimento facial usando o seu próprio óculos. Então, por exemplo, vamos pôr aqui o nosso HUD, tá? A gente tá aqui com o nosso... Aqui a gente tá vendo em primeira pessoa, tá? Aqui a gente vai ter um óculos super reto, como você pode ver, né? Que é um óculos, tá, gente? Eu tô usando um óculos aqui. Se a gente colocar aqui uma pessoa... Eu só diminuir, deixar o hardness aqui melhor. Se você colocar aqui uma pessoa, vai já ser melhor ainda. Ó, sou muito bom desenhista, tá, gente? Então vocês não, por favor, não reparem não, porque, por exemplo, aqui nós temos uma pessoa, tá? Ele tem nome, vamos dizer que a gente está numa empresa, tá? A gente está numa empresa no qual todo mundo é tagueado. Todo mundo tem uma tag de algumas informações, por exemplo, seu nome, seu cargo. E, obviamente, a gente tem foto. O que mais a gente pode ter de uma pessoa? Nome, cargo, foto. E como a gente... Vamos pensar um pouco no futuro. Tem pessoas que são cis, trans, não sei o que. Então, a gente pode ter o nome de tratamento, por exemplo. Enfim, por exemplo, a gente tem o pronome de tratamento. Então, o nome de tratamento. Vamos pôr o nosso nome aqui. Vamos pensar que esse cara aqui sou eu. Não vai ser eu. Vamos criar uma persona aqui. Ó, tem um sorrisinho aqui. O nome dele é, obviamente, John. Ele é analista. A foto dele, ele tem uma fotinha. Ele é... Beleza. Portanto, quando você coloca... Daí quando você vê ele na sua empresa, você vai ver ele assim, certo? Desse jeito, você não vai saber quem ele é. Mas imagina que você está utilizando esse óculos. A partir do momento que você utiliza esse óculos, aqui não dá muito para ver, então eu vou pôr uma cor diferente aqui. Calma aí. Eu preciso de uma cor que funcione aqui. Aí eu vou usar esse aqui. Beleza. A gente está com o nosso óculos aqui. Quando você coloca esse óculos, você começa a ver através dele. Vai ter uma tecnologia aqui que vai simplesmente fazer isso aqui, ó. E aí com isso, vai aparecer que o nome dele é John, analista, ele, por exemplo. Então, quando você põe os seus óculos, você já consegue identificar todas as informações sobre ele. Então, e aqui, por exemplo, já vai aparecer... E aqui você não está vendo o fundo, tá? Então você está continuando vendo o ambiente, o seu environment. Você está vendo, tipo, prédios, casas, tudo. Então, por exemplo, se você que está utilizando esse óculos aqui, você trabalha no departamento de segurança, imagina as aplicações disso. Isso aqui é muito mais útil do que se você tiver com um holograma no mundo real. Porque não faz sentido ter um holograma. E aí, por exemplo, você está vendo isso aqui tudo. Só que uma pessoa na rua, ela não pode ter todo esse acesso sobre ele. Então, por exemplo,
Isso para uma outra pessoa que não é da área de segurança, mas também está usando óculos, pode ser que só apareça o nome dele. O cargo dele não aparece, só aparece John, por exemplo. Então, isso aqui faz muito mais sentido no mundo real, numa aplicação real, do que você utilizar um holograma. Você consegue fazer as coisas que você quer fazer, por exemplo, com o Homem de Ferro aqui e tal, utilizando o holograma. Aqui, utilizando óculos de realidade aumentada. Isso faz muito mais sentido você investir em realidade aumentada do que você investir em holograma, porque não sei como você sabe como funciona o holograma, mas basicamente, vamos pensar que a gente está num ambiente fechado, certo? Vamos criar uma nova camada aqui. Você está num ambiente fechado, então vamos desenhar aqui uma caixa. Temos aqui uma caixa. Eu ainda estou lembrando como que usa a caneta, por isso que eu ainda estou meio bugado as coisas. Mas beleza, a gente está aqui numa caixa. Se você quer fazer uma simulação no ambiente, ele não vai funcionar aqui, não vai funcionar aqui, não vai funcionar aqui, não vai funcionar aqui. Ele só vai funcionar aqui. E por quê? Porque digamos que você queira simular aqui em cima. Nossa, imagina que você quer simular aqui em cima dessa mesa. Isso aqui é uma mesa, tá, gente? Isso aqui é uma mesa. E você quer simular aqui, mas você quer esse cubo aqui, tá? E aqui tem as pessoas. Aqui tem as pessoas olhando, tá? As pessoas estão olhando pro cubo. Para você conseguir fazer com que isso funcione, primeiramente, vamos pensar de forma simples. O que você precisa? Como que funciona nos shows, por exemplo? Você tem uma camada aqui que eu vou fazer muito mal feito, mas de propósito. Ah, desculpa, né? Que é mal feito de propósito. Calma aí que vocês não estão vendo nada, mas calma aí. Você precisa colocar uma camada de opacidade no ambiente. Então, depois que você deixa um ambiente muito opaco, você consegue começar a fazer isso funcionar. Daí, é preciso que no ambiente tenha algumas coisas. Por exemplo, você precisa ter uma luz aqui, você precisa ter uma luz aqui, uma luz aqui e uma luz aqui que consiga fazer com que a projeção seja gerada, certo? É como uma projeção em 3D, vamos chamar assim. Porque outra forma de você fazer isso é igual tem alguns shows que, tipo o show da Hatsune Miku. Como que funciona? Você tem uma tela de vidro transparente, né? Vidro geralmente transparente. Aqui é o palco, tá? Isso aqui é transparente, vou fazer isso aqui só para vocês entenderem que é transparente. E aqui tem um projetor, em algum lugar muito, muito longe, que ele vai projetar aqui a pessoinha. Ela vai aparecer aqui, certo? Só que obviamente não nessa qualidade, ela vai aparecer meio transparente, porque nenhuma projeção é 100%. E aí, é assim que as pessoas veem isso aqui. Quando você tem isso aqui, você pode chamar isso de holograma? Você está projetando uma imagem num vídeo transparente, mas isso pode ser chamado de holograma, mas isso não é de verdade holograma, porque você está tendo que projetar num lugarzinho aqui, certo? Então, para mim, pelo menos, isso não seria necessariamente um holograma. Um holograma é mais aquilo que a gente estava mostrando para vocês aqui. Isso aqui. Isso é mais um holograma, só que, tipo, isso aqui não funciona no dia a dia, no lugar na luz natural. Vamos lá. Quando você vê aqui, tipo, isso aqui é sempre imaginação, isso aqui é sempre conceito. Mas se a gente colocar isso aqui no mundo real, você vê que isso aqui pode até funcionar no mundo real. Mas é muito difícil fazer isso. Ó, aqui você faz isso, mas você precisa de ter todo um ambiente para que isso funcione. Olha a quantidade de luz angulada para conseguir gerar essa projeção nesse ambiente aqui. É muito tempo. Vamos ver esse vídeo no YouTube aqui. Tá projetando aqui. Mas você percebe que o que é isso? Isso aqui, novamente, é uma pessoa com óculos de realidade aumentada, que não dá para ver aqui muito bem, que tá vendo isso aqui porque tem uma câmera captando a pessoa e transformando ela num holograma, que é muito falho, inclusive. Isso não funciona no mundo real. Tipo, isso não é holograma. Você tá vendo de forma holográfica as coisas, mas você tá vendo a partir de um óculos. Então, por que vocês querem fazer as coisas no mundo real se já dá pra fazer aqui? Tipo, é só todo mundo tá usando óculos. E todo mundo investir na tecnologia de óculos de realidade aumentada, o custo vai diminuir. Porque, por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é uma combinação de LEDs que tá gerando isso. Vamos ver aqui. Ah, além disso, tem esses daqui, que são basicamente... Ver se eu consigo... Basicamente tem esses Brilliant aqui, 3D hologram, que são luzes de LED que começam a gerar muito rápido e começam a formar a imagem. É muito aparato físico para você fazer uma simulação. É claro que se você colocar isso num software de... vincular isso aqui a um software, por exemplo, e com esse software você fazer as coisas, vai aparecer aqui, dá pra você fazer videochamada, mas é sempre muito tempo pra vocês fazerem as coisas, saca? Tipo, é só investir. Olha, sempre tem uma coisa de projeção, sempre tem que ter alguma coisa no meio entre a pessoa e o ambiente. Uma coisa que muitas pessoas fazem tá sendo utilizar lentes de vidro para você colocar em cima de um celular
e reproduzir a imagem em forma de holograma. Isso é muito legal, mas isso é brinquedo. Não dá pra você fazer uma coisa assim, simplesmente uma fonte de luz de baixo fazendo holograma. Tipo, os hologramas tipo assim, do Ben 10, por exemplo. Não é assim que funciona. Isso não funciona, tá? Não tem como fazer isso. Pelo menos não com a tecnologia que a gente tem hoje. E eu acho que não valeria a pena. Pelo menos pessoalmente falando isso. E, tipo, isso aqui nem faz sentido, porque, tipo, deixa eu ver se tá... Ok, me pegou, ele fez caber certinho no raio. Porque se isso aqui estivesse saindo do raio, já não funcionaria. Por exemplo, esse bagulho aqui de... Tá vendo? O rolê que tem que ter uma tela, um tipo de vídeo aqui pra, tipo, passar a imagem. É legal de fazer isso é legal, realmente. Dá pra fazer uns bagulho legal, mas, tipo, olha o tempo que é isso, tá vendo? Tipo, não faz sentido. E agora com a Apple Vision Pro, por exemplo, se for muito bem feito, isso aqui pode ser um passo muito importante para a realidade aumentada crescer no mundo, porque você pode fazer muito mais do que só trabalhar, porque eles querem que você pense que dá para trabalhar, porque o mundo é capitalista e eles sempre querem que você trabalhe. Mas, tipo, se você utilizar isso aqui para outras coisas, dá para você fazer muita coisa legal. E simplesmente você não precisa de investimento físico. Você não precisa de um ambiente preparado para você ver uma coisa com projeção, holograma. Basta que você simplesmente coloque o óculos. E todo mundo pode colocar um óculos assim. É claro que os da Apple ainda é uma tecnologia nova, então ainda é um breguinar desse tamanho. Mas se você pegar um óculos comum, por exemplo, no futuro, nada vai impedir que você tenha um óculos assim e ele tenha realidade aumentada. Nem que ele seja conectado com o smartphone e aqui na tela dele tenha, por exemplo, uma coisa que pode ser feito. Peraí, que precisa, né? Perdi o foco. Mas, por exemplo, aqui tem um óculos, certo? Nada impede que ele tenha aqui, por exemplo, um celularzinho, até que ele seja completamente funcional, né? Sem nada. Mas imagina que você tem aqui um celularzinho que manda sinal para ele e ele simplesmente recebe o sinal através de algum adaptadorzinho aqui que vai receber o sinal e vai conseguir, tipo, projetar aqui na tela as coisas. Então, tipo, vai ter as paradas aqui e tal, você tá vendo o HUD, tudo legal, tipo, sabe? Isso faz muito mais sentido do que você ter que investir todo um ambiente para ter holograma. Enfim, holograma e coisas transparentes não fazem o menor sentido, sendo que todo mundo só precisa investir em óculos de realidade aumentada. Eu não falo isso como defensor de VR e de realidade aumentada, porque não. Mas é que faz muito sentido. E agora que a Apple, eu sei que sempre todo mundo tem que esperar a Apple se movimentar para que alguém faça alguma coisa, mas infelizmente, quando a Apple faz algum movimento, as outras copiam. Primeiro, a Apple tirou a bateria dos celulares. Tirou a bateria. Todo mundo riu, inclusive a Samsung. O que eles fizeram 20 segundos depois? Também tinha a bateria. A Apple tirou o quê? Os fones de ouvido. O que a Samsung e todos os outros fizeram? Tiraram o fone de ouvido. Se na próxima atualização a Apple tirasse o carregador, o que as outras vão fazer? Também vão tirar. E dito isso, a gente precisa investir naquilo que realmente faz sentido. E por incrível que pareça, o Apple Vision Pro faz sentido. Ele pode ser o futuro. Eu sei que ele tá, acho que $3.500. E é caro pro Brasil, porque a gente tem que multiplicar isso aqui por 5. Mas o HoloLens 2 também é esse preço. Então, pela primeira vez, a Apple não está cobrando um valor absurdo acima do mercado, ela está cobrando o valor do mercado. E o HoloLens 2 foi lançado em 2018, se não me engano. Então, a Apple está lançando isso em 2023, acho que vai ser 2024, com chip M2, sei lá, o M1, não sei qual que vai ser o chip deles, mas é um chip muito top, com processamento muito bom e uma boa autonomia de bateria para fazer os bagulhos rodar. Então, é importante que as empresas... Isso é uma das tecnologias que eu quero que evolua, que eu quero que as pessoas deem visibilidade para isso, para que isso aumente, porque basicamente uma coisa que vocês precisam entender é uma coisa chamada... Se você quiser fazer um ambiente virtual, simular, existe uma coisa no conceito da engenharia que chama Digital Twin, que é basicamente o seu gêmeo digital. Então, se você tem uma cadeira no mundo real, você consegue fazer ela em software 6D exatamente igual no seu mundo digital. Então, por exemplo, se você tem um ambiente, se você tem, por exemplo, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada LiDAR? O sensor LiDAR, basicamente ele consegue ver profundidade. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo me desenhar aqui. Basicamente, com uma câmera apontada para você aqui com o LiDAR, ele vai mapear todo o meu rosto
É aí que eu tô saindo aqui do desenho. Eu não sou desenhista, tô tentando fazer rápido isso aqui porque eu tô me mexendo. Mas basicamente, esse sou eu, esse é meu digital twin, digamos assim. Com lidar com profundidade, então aqui eu consigo saber que essa parte aqui tá mais à frente do que aqui. Então eu tenho uma profundidade, eu tenho um 3D, então eu consigo... Ó, por exemplo, isso aqui foi feito para fazer fotogrametria em 3D. Então, por exemplo, é assim que muitos carros conseguem entender o que está acontecendo também, utilizando sensores LiDAR. A gente, inclusive, a gente usou isso no nosso carro. No nosso carro autônomo que a gente fez na faculdade. Ele basicamente consegue identificar as coisas, ver tudo em 3D. Então tem os LiDARs 3D e os LiDAR 2D. Aqueles robozinhos de limpeza que você tem, que é redondinho, alguns ficam batendo nos ambientes. Mas alguns um pouquinho mais caros, ele tem um sensor LiDAR 2D, que simplesmente é só uma linha, e ele consegue mapear a sua casa em 2D, né? Tipo, só a planta. Mas se você tem um LiDAR 3D, ele consegue ver para cima e para baixo. Então, por exemplo, ele consegue bater nos ambientes. Então, tipo assim, você sabe que tem um ambiente acima dele que vai bater, ele também desvia. Por exemplo, com o LiDAR você consegue escanear pessoas, por exemplo. Se liga. E as imagens não estão com qualidade muito boa, mas ó, você consegue ver um scanner 3D do objeto no mundo real, no mundo digital. É claro que não tá tão top, mas existe. Tá vendo? Desde o iPhone 12 Pro já existe o LiDAR. Não sei se o meu tem LiDAR também. Mas, tipo, dá pra você fazer muita coisa com isso. E aí você tem a sua versão 3D. Tem gente que faz mapa utilizando isso. Basicamente, eles pegam um ambiente, eles passam pelo 3D, pela câmera, eles escaneiam 360 e basicamente você tem o seu ambiente virtual. Que aí fica assim. Olha que legal. É claro que só tem umas partes aqui, tem umas partes faltando, mas, tipo, vocês entendem que isso aqui já tá em 3D? Se você colocar isso aqui num jogo, ou se você tiver com óculos, e você redimensionar isso aqui da forma certa, você consegue subir essas escadas, entrar aqui, olhar pra cima, ver o topo do túnel. Você consegue sentir como se você estivesse lá. Então imagina isso no futuro. Isso é utilizando sensores que já existem. Sensor LiDAR, câmera, softwares 3D, que muito provavelmente já deve ter algum software que consegue integrar essas imagens com um cenário 3D e tornar isso 3D tipo no mundo real. Não faz sentido querer fazer holograma quando a gente já tem câmeras 3D. Já tem câmeras, já tem sensores 3D em celulares, cara. Tem um celular aqui, cadê meu celular? Aqui, ó. No iPhone, eu já consigo colocar LiDAR. Imagine que eu fui escanear no 3D com uma tecnologia um pouco mais avançada que fica muito boa. E daí, isso já é pensando um pouco além. Você coloca wearables, você coloca uma pulseira aqui, uma pulseira... Não, na cabeça já tem o óculos. Então, você pode pôr algum sensor no pé, por exemplo, alguma pulseira no pé, não no pé, né? Como chama? Na canela, acho que é na canela o nome, e uma na cintura, sei lá, pensa, você consegue fazer um mapeamento de 5 pontos já. Por exemplo, aqui é uma pessoa, tá? Mais uma vez um desenho super top meu. É da pessoa, os braços da pessoa. Ela tá com óculos. O óculos tá, vendo aqui. Ela tem um sensor no braço. O sensor pode ser um smartwatch, pode ser alguma pulseira inteligente que mede alguma coisa. Ela pode ter alguma coisa na cintura e uns no pé. Com esses 5 joints dela, a gente já consegue mapear essa pessoa em 3D. Então, e em 3D, geralmente eles vão fazer só os pontos. São os pontos. Daí, tipo, ele obviamente vai ligar os pontos, então ele vai conseguir saber que daqui até aqui tem uma pessoa, aqui são pernas, daqui até aqui a cabeça, e daqui até aqui são os braços. E aí, com isso, se eu tiver escaneado em 3D, eu consigo ter a minha versão 3D, que vai se mover de acordo com o que eu movo. Se eu movo o braço para cima, ele vai mover o braço para cima. Se eu andar, ele vai andar. E aí a gente já entra em realidade aumentada, a gente já entra em realidade virtual. Você consegue interagir dentro de um jogo, se você está num jogo multiplayer, a outra pessoa vai te ver aqui, enquanto você vai ver a outra pessoa. Tá entendendo? Tipo assim, tudo que você quer fazer, dá pra fazer muito melhor se você investir em realidade aumentada. Eu realmente não vejo a hora de comprar um óculos de realidade aumentada. Se for da Apple, vai ser da Apple. Se a Microsoft investir no HoloLens 3, eu vou querer. Eu não sei, porque se não me engano a Microsoft deixou de investir nos HoloLens, porque não é uma coisa muito de nicho, infelizmente. Mas eu vejo muita aplicação para isso. Eu gostaria muito de fazer coisas com isso. Porque, por exemplo, quando a gente fala de óculos de realidade virtual, que são aqueles óculos que você literalmente não vê nada, você fica 100% imerso no ambiente. Então, por exemplo, qual que é a diferença? Realidade aumentada,
é como se você estivesse me vendo igual você está me vendo, só que imagina que você está usando óculos. Você vai conseguir me escanear aqui, e aqui vai aparecer meu nome, meu username, por exemplo, a minha idade, onde eu moro. E aí, tipo, obviamente, conforme eu vou movendo, isso também vai se movendo. Então, por exemplo, se eu venho pra cá, ele vem pra... Se eu venho pra cá, ele vem pra cá. Se eu venho pra cá, ele vem pra cá. Se eu subo, ele sobe. Se eu baixo, ele vem me seguindo, sabe? Tipo assim, vai fazendo assim, certo? Dá pra fazer isso, se eu tivesse na edição, dá pra fazer isso com motion track. Tipo, pega um ponto e ele me segue, mas é só pra vocês entenderem. Tô falando isso aqui quando a gente tá falando. Isso é realidade aumentada, você tá misturando o virtual com o real. Agora, a realidade virtual, basicamente, só pra encerrar, é como se a gente fizesse aqui, ó. Eu tô aqui atrás e você não me vê. Mas você tá vendo, sei lá, você tá assistindo um filme, e aí você tá assistindo um filme que sei lá, você tá vendo um cineminha aqui, ó. Tá passando um filme, e as pessoas estão brigando aqui, papapá. E eu tô falando com você e você simplesmente tá me ouvindo, mas não me vê. Porque você tá 100% imerso no ambiente. E aí você não tá me vendo, aí você tá vendo aqui só as coisas que tem aqui, tipo as cadeiras aqui, papapá, pipipi. E você não me vê. Isso é realidade aumentada. Aquele outro é realidade virtual. Isso é realidade virtual aumentada, aliás. Isso aqui porque, tipo, você tá imerso, claro que você pode usar uma aplicação em tela cheia que vai me sobrepor, mas você também pode fazer as coisas simultâneas. Então, você pode estar vendo aqui uma tela, pode estar vendo aqui uma tela com cinema, as pessoas brigando aqui, ó, o bagulho tudo, e aí você continua me vendo. Isso é o futuro, isso é a realidade aumentada, isso aqui é onde tem que ter investimento na tecnologia. 2023, 2024, 2025. Porque se a gente quer chegar no mundo no qual todo mundo tenha um HUD, digamos assim, se você não sabe o que é HUD, sabe quando tem um jogo e aqui você vê o personagem aqui do jogo, aqui mostra a quantidade de vida dele, a quantidade especial, o quanto de tiro que ele tem, isso é um HUD. Aqui mostra o minimapa, com os bagulho aqui mostra alguma coisa, aí você sabe que o objetivo é pra cá, isso é um HUD. Então imagine se você está usando um óculos que nem eu estou usando aqui, e basicamente você tem um aplicativo do Google Maps, que com GPS mais a câmera, é claro que a gente já vai perder muita privacidade, mas a gente já não tem privacidade. Se você utiliza a câmera e GPS, por exemplo, ou até o LiDAR, por exemplo, num futuro no qual a bateria tem uma boa autonomia, sei lá, uma bateria à base de grafeno, não sei, você está andando e basicamente, isso eu tenho que mostrar, peraí, Street View, imagem. Imagina isso aqui. Imagina, você tá andando na rua. Nossa, agora eu tô meio fantasmagórico, né? Deixa eu... imagina que você tá na rua e você literalmente tá conseguindo, tipo... Você tá vendo o ambiente, tá interagindo com ele, e ainda assim você tem as informações de, tipo assim, pra onde você tem que seguir, qual é o caminho que você tem que fazer. Você tem, sei lá, um acesso ao minimapa, e você não perde a visão do ambiente que você tá. Agora imagina que você, tipo, eu sei que isso vai encher de anúncio, vai encher de ad, porque o Google Maps é cheio de ads, mas tipo assim, aqui você vai saber que aqui tem, por exemplo, sei lá, aí você começa a ver, tipo, coisas projetadas, tipo assim, ó, loja X, sei lá, aí aqui você vê uma pessoa, você sabe que essa pessoa é a fulana, que é a sua amiga, tudo mais, tipo, sei lá, velho, tipo, aqui você consegue habilitar sensores, você sabe que essa rua aqui tá interditada, você sabe que aqui tem alguma coisa, tipo, sei lá. A gente só tem dois problemas com tudo isso, que é a privacidade e os ads, porque tudo tem anúncio, tudo vai ser vendido, então a gente tem que pensar num mundo onde não tenha mais anúncio. Mas, sei lá, isso já é um problema em muita coisa, mas eu acho que é muito melhor você usar um óculos que você pode retirar e voltar à sua vida normal sem ele, apesar que com óculos vai ser muito melhor a sua vida, imagino eu, do que você ter que pôr, sei lá, um implante, um chip no cérebro que vai mexer com a sua córnea para que você enxergue, ou coloque, sei lá o que, na sua vista para que você veja isso. Apesar que muito provavelmente um óculos de realidade aumentada vai se tornar futuramente uma lente de contato que você vai pôr no olho, tá ligado? E vai ficar tipo assim, ó, uma lente aqui que você vai pôr, e eu vou estar vendo o HUD todo com a lente, tá ligado? Mas eu acho que eu consegui passar a minha ideia aqui. Eu tô tentando esse formato aqui, eu tô falando as coisas sem roteiro, meio que tipo, só pensando e falando. Eu não sei se eu consegui passar a minha ideia. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu tento responder no próximo vídeo, talvez com roteiro, sei lá. Mas é que eu realmente só queria falar sobre isso. Para quem quiser, eu fiz consultoria de tecnologia e vamos investir todo mundo em realidade aumentada. Se vocês quiserem me doar $3.500 mais impostos, que são 60%, que são 60% mais frete, fique à vontade, porque eu vou comprar
o HoloLens 2 ou Apple Vision Pro. E aí eu faço mais conteúdo para vocês no canal principal sobre isso. Mas no momento eu tô pobre, não tenho nem R$1 na conta, então não dá pra fazer nada disso. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito desse jeito aqui de escrever na tela enquanto eu tô falando, porque daí na edição eu só preciso cortar os espaços em branco, os espaços de silêncio. Mas espero que realmente você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve, compartilhe, segue no Instagram e vou ver se eu consigo fazer um bagulho aqui, calma aí. Assiste esse vídeo.